São 13h08, vamos até as 13h38, com alegria recebendo aqui o Paulo Garcia, candidato à presidência do Corinthians. Paulo, obrigado por atender nosso convite. E a primeira pergunta, para que a gente faça o giro: você é um candidato de oposição ou de situação? Já que, por exemplo, seu vice, o Flávio Adalto, era, até outro dia, o homem do futebol do Corinthians. Prazer em te receber, Paulo. Prazer todo meu, Flávio. Acontece o seguinte, eu sempre fui a favor do Corinthians, não tem esse negócio de oposição, situação. Para mim, sempre foi dessa forma, não tem... Tudo que for bom pro Corinthians, a gente aplaude. Aquilo que for ruim, a gente vai lá e conversa com o presidente, sem fazer estardalhaço, nada, para ter o melhor pro clube. Você deve estar acompanhando redes sociais, você é um homem ligado nisso, e fala-se muito que só haverá uma candidatura de situação, ou você ou o Andrés. Um dos dois vai na hora H, vai abrir mão em favor do outro. Pode acontecer isso, Paulo? Da minha parte, não. Isso não existe. Isso aí que... Antes falavam que eu abriria a mão para o Andrés, depois que nós dois seríamos candidatos juntos. Toda hora tem uma conversa dessa. Daí que eu entrei para atrapalhar o Andrés, para favorecer o Roque. Então tem esse negócio, é política dentro do clube, não tem nada disso, não. Você é um candidato e acabou, independe do Andrés ou de qualquer outro. Lógico, Flávio também e o Emerson Piovesan. Até nós três temos um compromisso, porque a gente não tem compromisso com ninguém dentro do clube. Esse negócio de trocar carga, esse negócio nada. Nós vamos fazer uma gestão 100% profissional. Vai ter os diretores estatutários, mas vai ser 100% profissional o clube. Bacana. André Ranieri, que é o homem que cobre o Corinthians, que está por dentro de tudo que acontece no Corinthians, o Flávio Adalto e o Paulo Garcia estão por aqui. Aliás, o Paulo, podemos dividir esse tempo com o Flávio Adalto? Lógico. Beleza, então tá bom. Não, mas mais o Paulo, ele é o candidato. Então, Flávio Adalto e o Paulo Garcia, André. Paulo Garcia, Flávio Adalto, obrigado por aceitar esse convite aqui da Jovem Pan. Paulo, já vou te fazer uma pergunta que você já respondeu em outras oportunidades e que tem que ser feita, né? Um dever jornalístico, sobre aquela questão de quitar dívidas de sócios do clube inadimplentes em troca de votos. Você confirmou que isso realmente foi feito, então gostaria que você esclarecesse também para o ouvinte da Jovem Pan toda essa situação, por favor. Olha, acontece o seguinte, meu pai ficou 10 anos brigando com o Dualib por essa questão. Demorou 10 anos para ser julgado isso. Passou 3 mandatos e não foi julgado. Acontece o seguinte, dia 3 de dezembro era o último dia para se colocar os sócios em dia, tá? E na sexta-feira, dia 1º, à noite, me ligou o Rachid, que é o secretário, dizendo que a situação estava com 800 carteirinhas, um depósito de 500 mil na conta para ir abatendo, que eles estavam regularizando todo mundo. Aí ele ligou para algumas chapinhas para ver se conseguia também fazer alguns conselheiros, mas é um negócio muito difícil isso, tá? E os que eles estavam conseguindo não estavam sem recurso. Aí no sábado pela manhã eu falei, pago. Chamei o Tuma, o Roque, fui lá na Nancy, que é a secretária, e falei, tá aqui para fazer. E os outros pagaram também, tá todo mundo falando que não pagou, é tudo conversa fiada, eu não quero acusar eles que se... Então, e também não tem problema nenhum. Primeiro, não era candidato. Segundo, não pediu voto para mim. Tem as gravações, não sei se vocês escutaram, não pediu voto. O que o Rachid fala na gravação, que se eu fosse candidato, era um problema de consciência dele, se quisesse votar em mim ou não. Ponto. Só isso aí, então não aconteceu nada, e também não tem nada que proíba isso. Todo mundo acerta as carteirinhas antecipadamente, só que eles deram um desconto muito grande, não pode ter anistia, agora eles entendem que é anistia se for custo zero. Eu não sei se o desconto, se é anistia, se não é anistia, então esse negócio tá muito enrolado, eu não temo isso aí não, isso aí não tem nada, pode ser imoral, mas é legal, não foi eu que baixei o preço, não foi eu que dei a ordem do clube, então eu simplesmente cumpri com aquilo, eu empresto para quem eu quiser, pago remédio para um monte de gente, arrumo material escolar, um monte de coisa, um negócio normal, natural. Os caras são os amigos, mas não conseguimos fazer nada, de muito poucas pessoas. E tinham mais 400 carteirinhas, segundo informações. Agora, num pleito de 3 mil, se você já sair com 1.000, esquece, não tem eleição. Então, do ponto de vista ético, o Andrés disse que considera uma coisa normal, que isso já vem acontecendo, sempre aconteceu no Corinthians. Você vai mais ou menos nessa linha, eticamente não tem nenhum problema? Lógico que tem, eu acho errado isso. Eu acho imoral isso. Agora você tem que jogar o jogo. A não ser que eu vou para casa, então não sou mais candidato. Porque aí acaba a eleição. Se elege todas as chapinhas, a situação, e se elege o presidente. Então... tem que sair fora, daí você vai entrar na justiça, que eu estava dizendo. Você fica 10 anos na justiça, meu pai ficou 9 anos para conseguir, depois com o Dualib, isso.
E uma pergunta pro Flávio, o Flávio Adalto, Flávio Prado. Quando você entrou virou diretor de futebol do Corinthians, né, que o Roberto de Andrade te convidou e você aceitou o convite, você disse que ficaria por um ano até o fim do mandato do Roberto de Andrade, e depois que não queria mais saber de viver essa rotina aí de Corinthians, de clube, que seria um negócio pontual. O que fez com que você mudasse de ideia? Verdade em relação ao futebol. Boa tarde, amigos da PAN, legal estar aqui com vocês. Dizer o seguinte, que também naquele momento perguntaram que chapa, que lado você pertence, de que origem você tem política no clube. Não tem origem nenhuma. O meu partido é Corinthians. Eu sempre disse isso. Mas quem indicou? Não sei quem indicou. Não sei se foi o Paulo, se foi o Andrés, se foi o Roberto. Eu sei que num dia convidado, eu disse que toparia, que aceitaria essa missão, desacreditado, como todo mundo estava desacreditado naquela ocasião. E aí a gente pegou e procurou trabalhar. Mas desde o primeiro momento eu disse, o meu partido chama-se Corinthians. Hoje, politicamente, eu estou com o Paulo, a gente já convive também juntos há muito tempo. A gente tem uma convivência, não é de um dia nem dois, são 30, 40 anos de convivência. Eu achei que poderia ser, e acredito firmemente, que é a candidatura que pode ser uma solução para o Corinthians. Essa é a minha previsão, o que eu sinto internamente e interiormente, que é uma postura de um gestor, que é o que o Corinthians precisa. Ele é grande, vai continuar grande. Ele é campeão, muitas vezes vai continuar sendo campeão, muitas vezes. Ele tem uma grande torcida, vai continuar tendo. Eu sinto que uma gestão altamente profissional, de um especialista como gestor, de alguém que tem a experiência de vida empresarial, pode solucionar grande parte dos problemas do Corinthians. Até eu me alongo só um segundinho mais. Quando diz assim, olha, é impagável, muita gente fala, talvez uma das perguntas fosse essa, a dívida do Corinthians. Eu acho que é impagável se você não tiver uma gestão profissional. Eu já vi situações muito mais difíceis serem contornadas, e eu acho por isso que faço parte dessa chapa, não tenho nenhum outro interesse a não ser em ajudar o Corinthians. Naquela ocasião, eu disse que pretendia ficar um ano, fiquei e gostei, e se puder, continuo 3 ao lado do Paulo também, mesmo que não seja no futebol, ajudando ele administrativamente. Eu acho que ele, na minha visão, é uma necessidade para o Corinthians hoje. Vampeta, sua pergunta ao Paulo Garcia, ou a chapa do Paulo Garcia. É tudo família aí, todo mundo amigo, né? Eu vou perguntar o lado mais de campo, né? O Corinthians aí perde o jogo, Paulo e o Flávio, se por acaso ganhar a eleição, tem algum atacante aí de peso, não Walter, de peso, alguém que vem aí, porque... Não, vou te falar, o Walter, quando eu falo assim, atacante de peso é o Walter. Não, é melhor o Walter. Pensa assim, alguma contratação de impacto, porque a gente viu aí o Lucas Lima indo pro Palmeiras, o São Paulo se movimentando, o Santos aí fazendo peripécia pra trazer o Gabigol de volta, e o Corinthians perdeu seu principal atacante do ano, né? Foi o Jô, o artilheiro. Eu e o André até fazendo as contas aqui junto. Todo o ataque do Corinthians no ano passado deu 16, os reserva tudo, deu 16 gols marcados no ano. E o Jadson e o Rodriguinho, que jogam de meia, deu 21. Quer dizer, saiu o Jô. Com o Jô já era necessário ter melhores atacantes. E o Flávio estava lá, foi campeão brasileiro tudo, agora é candidato. Pense em algum nome aí pra... Tem que falar com o Carille, né? Tem que estar dentro do esquema dele. Não tem esse negócio da gente pegar então, se ele acha que só vai na fé de São Jorge, então vamos começar a rezar. Indica o Drogba! Indica o Drogba! Você cheio de boa, Flávio! Vai com fé, meu irmão! Vai com fé, vai com fé em Deus! Flávio mandou bem, agora tá 41 a... Indica o Drogba! Eu? É você! Moleque, esse cara aí... Tá 42-1 agora, o placar de hoje. Só uma coisinha, é lógico que todo mundo quer, Vampeta, a gente quer e tal, mas é a posição, eu acho, a mais difícil no futebol brasileiro hoje. Eu ainda, o mês passado... é fácil. O mês passado eu ainda fazia parte da comissão técnica, dirigia o futebol, e a gente botou a lista lá, olha, quem poderia vir? Você não encontra. Verdade. Ou você pegaria, por exemplo, um Fred... Que acabou indo pro Cruzeiro, ou você pegaria um Ricardo Oliveira tal, mas aí você fugiria de um padrão salarial, você ia quebrar o elenco todo. Se você chegar e pagar por um Henrique Dourado, não sei como é que tá a situação, não tenho participado. Mas se pegar o salário de 3 lá e fazer um bom dado.
Aí... Dispensa 3 que tem lá, que é tudo acima de 300 quilos de alcatra. E tá dá bom. pra trazer um bom. Dá, mas cadê esse? Qual o seu bom? Ajuda a gente aí. Disponível? Melhor não, ele vai indicar o Drogba. O anel, cara. Nosso bom é isso, a gente sabe que é difícil. É difícil. Jorge Weah, se não fosse presidente, né, Bambi? O Paulo deve estar guardando, ele não fala nem pra gente, ele deve estar guardando o nome aí. O Carille disse que tem o nome que tá guardando, não falou? Eu vi essa Vai conversa. esperar as eleições, né? Então, ele vai esperar as eleições, depois ele passa Pede o pro nome. presidente, né? Mauro Betti, sua pergunta a Paulo Garcia, Flávia Dalton. Prazer tê-los aqui. De novo no Palmeiras esse ano, que ele bateu no ano passado. É porque não é normal, né? Então, de vez em quando, é uma normalidade, né? Mas parabéns, Flávio, principalmente pela campanha brilhante do ano passado, inesperada. E é ótimo ter um Flávio que entende de futebol aqui nesse estúdio. E pior é que eu não tenho o Vanderlei pra reclamar. Paulo, legal também você estar aqui. Conheci bastante seu pai também. Conheci muito da luta dele à época, em termos da democracia do Corinthians e do Flávio, não só dentro do Corinthians, mas fora, como jornalista, até como político também. Agora, em cima das famosas dívidas impagáveis que o Flávio falou, queria perguntar para você. E é uma preocupação não só do torcedor do Corinthians, né? É aquilo que a gente tem falado aqui na Jovem Pan, mas também do contribuinte de São Paulo. Como tentar viabilizar os pagamentos e como tentar sair dessa conta que não fecha das contas de Itaquera da Arena Corinthians, Paulo. Olha, o Corinthians, esse número dado hoje de 1,5 bi, 1,8 bi, eu acho meio irreal isso aí. Não sei, eu não tenho contrato, isso deve ter cláusulas de confidencialidade, por isso que não veio a público. Vai ter que examinar o contrato, a Odebrecht quer receber a Caixa também, chegar no bom senso para viabilizar o negócio. Eu não vejo muita dificuldade nisso, porque a Odebrecht é uma grande empresa, a Caixa é uma instituição financeira que precisa receber, é só ver para equacionar todas as contas. O próprio presidente da Odebrecht falou em delação premiada, o Corinthians assumiria 400 milhões. Isso ele falou pro Moro, então eu acho que não tem essa dificuldade toda, não sei o que está ocorrendo. Porque ninguém tem ciência desses contratos e os valores ninguém sabe. Então não adianta falar em tese, porque eu não sei o que vai encontrar. Zé Manuel de Barros. Paulo, a sua ideia de administração, você está numa eleição para mudar muito do que o Corinthians tem feito nos últimos anos, ou para dar sequência ao que tem sido... Você aprova o que o Corinthians tem feito nos últimos anos, ou você entra como alguém que chega para fazer diferente? Se for para fazer diferente, o que você não gosta do que está acontecendo e quer mudar? Olha, acontece o seguinte, o Corinthians tem 4 pilares, tem a Arena, tem o Parque São Jorge, o clube, tem o futebol de base e o futebol profissional. São 4 segmentos totalmente distintos que você tem que alavancar em cima disso. Em questão do clube, você tem que fazer um plano piloto, porque o clube se faz um puxadinho aqui, outro ali, não resolve o problema do clube. Então você tem que ver com sócios, com os conselheiros, para fazer um planejamento para 10, 15 anos, que os presidentes sigam esse rumo. E também nos outros setores. Porque hoje... todo mundo entra, então, tem uma campanha política, ele vem e contrata um jogador por valor que ele não quer nem saber quanto que vale e depois deixa para o outro. É o que acaba acontecendo de ter contratos até 2029 pagos, de você ter fatiamento de jogadores, e a base, isso aí é em todos os clubes, não só o Corinthians que faz isso. Então é um negócio que vai se tornando inviável, porque é feito sem planejamento nada, no dia a dia, no emocional. Se gasta, depois corre atrás, daí vai com o Pires na mão, enfraquecido, e aí vai... O futebol brasileiro é bancado hoje pelo governo, pela Caixa Econômica Federal, que é quem banca o governo que banca o futebol. E todos os clubes estão endividados, com exceção do Palmeiras, que é algo meio pontual, caso que não tem nenhum clube da América Latina, eu acredito. Como é que você vê esse patrocínio do Palmeiras, já que a gente discutia isso no começo do programa? Olha, eu gostaria de ter também. Aí você tem uma condição de deixar o clube bem alavancado. Agora, isso é uma questão muito pontual. Eu quero ver ele saindo fora, se o Palmeiras vai ter a mesma dinâmica. Se é um negócio bem profissional. Eu acho que o Palmeiras acertou quando trouxe o Alexandre. Eu acho que tem que, como nós lá no Corinthians também vamos fazer a mesma coisa em termos profissionais. Hoje o futebol já é profissional no Corinthians. Sempre já teve o Alessandro agora, antes tinha o Edu, estava o Flávio lá junto. O Flávio pode falar, o Alessandro é um cara super competente, cara honesto, cara
do bem, eu acho que tem que ser O por aí. Alessandro remunerado, o Flávio não remunerado. Era Sim. assim, né? Era assim. Inclusive, estatutariamente, né, há um impedimento de qualquer diretor, conselheiro, tenha vantagens financeiras. Né? Mas é aquele negócio, você poder se dedicar, muita gente quer se dedicar ao Corinthians. Eu perguntaria ao próprio Paulo, ele quer se dedicar a uma causa, né? E a gente briga por essa causa também. E ele lembrou bem o negócio do patrocínio. E é legal ouvir, eu não tinha conversado com ele sobre esse assunto, ele disse aqui agora, não, é bom que o Palmeiras tenha, e a gente, se tiver, também tem que espetacular, dinheiro buscar, pro futebol, tem que pô. buscar. Então, não tem esse negócio de rivalidade nesse momento, aí não tem negócio de rivalidade, não. É um negócio positivo, eu não sei até quando vai durar, eu espero que não dure tanto, não, porque senão vai ficar imbatível, né, Mauro? Aí Mas o Paulo falou uma coisa importante. Você não pode se escorar, você tem que aproveitar esse patrocínio e criar uma estrutura. Vídeo que aconteceu com o Fluminense. Saiu a Unimed e o Fluminense despencou. O próprio Corinthians várias vezes. Né? Então, O Corinthians, aliás, teve, nesse momento. o Corinthians teve mais, que tá em cima. já que você mais está falando, parcerias ricas, vários parceiros é com ótimo. qualquer outro clube no Brasil. Claro. Nem sempre soube aproveitar. Fausto Favara, sua pergunta. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para os outros candidatos e a maioria respondeu que na questão de coisas boas que essa gestão fez foi dentro do futebol. E eu quero saber de você, e eu estava muito curioso para ouvir de você mesmo, porque existia essa dúvida se era a situação, se era a oposição. Alguma falha dessa diretoria? O que você acha que essa diretoria não fez que poderia ser feita dessa gestão atual? E a minha outra pergunta é curtinha, e a gente falou sobre isso ontem, sobre eleições. Vocês não acham que é um erro a eleição sem fevereiro? Até pro clube, pro andamento do clube, do time, enfim. Se isso você pensa em mudar pro futuro, porque fevereiro é uma data que emperra tudo. Se entra a oposição, pode mudar completamente as coisas, né? Exatamente, eles mudaram o conselho, agora fez uma alteração, mas também de forma errada, equivocada, para dezembro, que não resolve o problema. Por mim, a proposta minha sempre foi setembro, um primeiro turno, outubro, um segundo turno, que aí, se tiver como tem muitos candidatos, daí você tem a maioria, aí você tem 2 meses para fazer essa transição, porque está terminando o campeonato da gestão atual e a próxima já vai montando para frente. Então, mas eles não quiseram, optaram por dezembro, que vai dar na mesma, porque o futebol acaba em dezembro, não tem jeito, você já... É isso aí. Não é verdade? Então eu acho que fica muito ruim dessa forma e a grande maioria dos clubes, infelizmente, é desse jeito, não tem uma transição. E sou a favor do dirigente remunerado, não é meu caso. Porque, olha, em todo lugar do mundo, o esporte, o futebol é entretenimento como outro qualquer. Então, você tem que ter profissionais. Porque, por exemplo, você põe lá no Corinthians um diretor social. O cara é abnegado, amigo, mas não tem nada de festa, disso, nada. Então, você mostra, você tem que pegar um cara certo para cada local. Então, hoje na Europa, você vê, o futebol está muito... Isso hoje não acontece no Corinthians. No Brasil não acontece. Nenhum clube, sim. Então, você vê, o futebol está muito fraco na questão, desde uma liga amadora até a FIFA, tudo corrupção, caiu todo mundo por corrupção. E os times da Inglaterra, da Europa, de uma certa forma, Alemanha, Itália, não sofreram nada com isso aí. Se isso acontece no Brasil, acaba o futebol. Paulo, você teria algo contra ter um CEO, né, já que é isso que não fosse corintiano? Olha, é que aí tem a questão emocional, eu acho difícil, viu, Flávio? Eu prefiro que fosse corintiano. Eu acho que preferência sim, mas é um cara bala e tal. O Flávio Adalto O próprio Alexandre Matos, que você falou que não é palmeirense. Que não é palmeirense. Não, mas o Alexandre é um profissional, ele trabalhava no Cruzeiro. Então o CEO. Inclusive, eu vou te falar, na época, eu tinha acertado com ele antes do Palmeiras. É mesmo? Só ver com ele. Falei pro Alexandre aqui, tá? Pro Vanderlei. Então, falei bem antes pro Vanderlei. Em Miami mesmo, acertei com ele, tava tudo certinho. Aí eu acabei fazendo uma composição com o Rock, aí eu liberei ele, que ele me liberou. Ele seria o presidente o diretor de futebol na época. Porque o Edu tava saindo. Esse seria o gerente de futebol. Não tinha o Alessandro ainda, não é isso, Flávio? Ô Flávio, só em cima da pergunta que eu fiz, qual é a grande falha dessa gestão que você pretende corrigir? Olha, a gestão, eu acho que uma grande falha que foi feita desses últimos 10 anos foi esse estádio mal planejado.
Sabe, porque ele teria que ser, por exemplo, você vai querer explorar o estádio, você tem várias empresas no mundo que tomam conta de arena, administram isso, multinacionais. Sem dúvida. Tem várias. Então acontece o seguinte, a primeira coisa que tem que chamar, fazer uma concorrência com eles para ver o que eles te oferecem, por mais que você saiba, você não vai chegar nem perto do pior deles, tá certo? E depois eles já têm os fornecedores, já tem tudo, ingresso, tudo. Então eles já vêm em o name rights, eu não sabia a última coisa que eles vendem. Mas já está tudo planejado, já tem uma concorrência global. E tem muita empresa global aqui dentro. Tá? Então eles sabem como fazer, como isso funciona. Porque para eles tem que dar dinheiro e para a arena também. Então eu acho que não tem como você não profissionalizar, não pegar quem tem expertise em cada coisa. Você não precisa inventar a roda. Você quer ser bem sucedido, é só se espelhar em quem está bem, tentar fazer o que o pessoal faz. Agora, você querer partir do zero, isso eu acho um erro muito grande. Acho que é raro. Daniel Leão. Ainda sobre essa questão do estádio, eu gostaria de saber do senhor se o senhor acredita que houve transparência ou não na construção do estádio, já que virou um caso de polícia, e agradecendo até também a presença do Flávio Adalto, que é um homem do futebol, eu queria perguntar para o Flávio até que ponto a torcida influencia na contratação de um jogador, porque teve o caso aí recente do Gilberto, que acabou sendo inviabilizado, é uma posição carente do Corinthians, o time tinha o interesse, o clube tinha o interesse, mas acabou sendo inviabilizado. Olha, na questão do estádio. É muito difícil falar em questão de transparência, fazer alguma acusação, porque eu não sei, com alguma coisa infundada. Eu não sei, de repente o contrato é melhor do que falam aí, porque nunca ninguém viu o valor desse. Se houve em tese, o estádio custou 300 milhões, passou para 350, foi para 700, 820, depois 1 milhão e 200. Isso é a história que eu sei. Dentro do conselho, no Corinthians, Rosenberg fez uma apresentação, 300 milhões, que o Corinthians não ia gastar nada. Depois subiu mais 50 milhões. Depois 350 que foi aprovado, o Corinthians não ia gastar nada. Depois disso eu não soube mais de nada de aprovação do conselho. A não ser que aprovaram, eu não fui, eu não sei. Então, o que acontece? Ficou igual a compra do Tevez, esse negócio. Então, você nunca vai saber exatamente, só tendo o contrato em mãos, que vai poder saber realmente qual o valor do estádio. Você pretende abrir não foi transparente, tem um portal, Flávio, explica, é bom explicar. Flávio, se tiver uma cláusula de confidencialidade, para você abrir, você tem que levar em juízo. Sim. Né? Porque desde que as partes não concordem, porque aí você tem a punição, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Geralmente as multinacionais todas fazem contrato com cláusula de confidencialidade. Acho que assim é a Globo, todos, Nike, porque o que ocorre, ele tem outros concorrentes de outro lugar, você não fica expondo a empresa até em valores por questões negociais e tal. E na questão do estádio falam também, que eu acho um absurdo, não sei, entre 200 e 300 milhões, que é um número muito grande, que o Odebrecht não fez, ou que fez uma parte mal feita. Tá faltando fazer, né? Então, mas em cima disso, se era o valor do estádio, então, eu não sei, nem sei onde essas obras, o Roque é um que participou 2 vezes de 2 comissões do estádio, e segundo eles, não chegaram a lugar nenhum. O Mário Gobi, quando estava lá, que eu fui perguntar para o Mário sobre a questão do estádio, que era candidato, queria saber, por causa desse negócio, se ele poderia falar. Ele usou um termo até que eu achei muito pitoresco. Ele foi nos advogados, ele teve 3 aulas para entender o negócio e não entendeu nada. Disse que não sabia nada. Se eu quisesse ir no Mato Filho, ele ligava lá para mim. Ele teve 3 aulas, sabe? Fizeram em PowerPoint, não entendeu pipoca nenhuma. Flávio, a resposta à pergunta sobre a história do Gilberto. Não, a torcida a gente não pode negar, ela tem influência, né? Não no Corinthians, em todos os lugares, passional ela é. Eu me lembro muito bem, citando um fato, com a ocorrência triste com a Chapecoense, né? Por mais que todos estivessem sensibilizados, a gente foi procurado, o Roberto foi torpedeado. É o seguinte, verde não, viu, Robertinho? Verde não. Mas a gente quer botar lá uma fitinha de luto, bota a fitinha preta. Aí o distintivo, bota o distintivo preto. A gente não pode negar que essa paixão, concorde, não concorde, ela tem interferência mesmo. É muito difícil você contratar um jogador e sabendo que ele vai chegar e vai ter que conquistar a torcida que já estará contra ele antes dele chegar. É um negócio difícil, você brigar contra a arquibancada.
Eu, particularmente, eu conversaria até com lideranças, com torcedores e traria o jogador, desde que o técnico quiser. Você quer? Quero. Você assume junto com a gente? Assume. Então vamos trazer. Não quero saber se ele dá tapa na cara, se ele dá butinada, se ele passa a mão ou não passa a mão em alguém. É um negócio, mas que existe esse tipo de comportamento e não vai mudar. Eu acho que em lugar nenhum do mundo vai mudar isso. Felipe Otarujo, para a gente completar esse giro com o Paulo Garcia e com o Flávio Adalto. O Felipe Isabella, também candidato, teve aqui, ele falou que não trabalharia com o Odebrecht por conta de todas as... tem envolvido o nome do Corinthians, né, da instituição, em questões problemáticas de investigação. Você trabalharia com o Odebrecht ainda? Olha, é meio difícil falar isso, sabe? Eles cometeram um erro muito grande, que está aí, não sou eu que estou falando de corrupção no mundo todo. Eu acho que se você souber negociar, o cara é corrupto se você deixar. Se você faz uma concorrência, eles são bons para fazer o trabalho deles, fizeram... não só aqui no Brasil, como em todo qualquer lugar do mundo, muito bem feito. Todas as obras deles, competência técnica tem. Agora, se você negociar e ele fizer tudo certo, sem problema nenhum. Agora, geralmente existe o corruptor e o corrupto, né? Então, aí é uma situação meio difícil. Só você não entrar nisso, não é, Flávio? Eu acho que não tem problema nenhum. Paulo, nós temos ainda alguns minutos, 13h38, né? Para dar meia hora, você sabe como é que eles são. Imagina se não vão ligar. Passou, então. Dá tempo do André e eu vou fazer também uma pergunta para você. Muito se fala sobre o seu irmão, o Fernando Garcia, que tem vários atletas sob contrato lá no Corinthians. Isso é um problema para você? Isso é uma coisa que não tem nada a ver? Como é que você encara esse detalhe, Fernando Garcia, que é seu irmão? Eu até tenho falado isso, o Fernando conhece ele antes de nascer, é uma pessoa séria, empresário não é proibido, tá certo? Não, é uma... Conheço bem a família, né? Não é verdade? Acontece, o Fernando também não quer, eu também não quero, porque vira um nepotismo, eu também acho errado. O Fernando abriu mão de ser conselheiro vitalício do clube, porque ele entrou nesse negócio do futebol. E ele entrou por acaso, ele entrou até por causa do Corinthians, que ele fez um empréstimo pro Andrés, numa folha de pagamento, e aí foi indo, ele, enfim, ele é empresário, mas eu não quero manter relacionamento com ele, nem ele comigo, porque fica ruim, você acaba, por melhor que você faça, sempre vai pairar dúvidas, tá certo? Então eu prefiro não. Se, por exemplo, você ganhando a eleição, o Fernando não teria espaço para negociar com o Corinthians, é isso? Não, a gente vai esperar vencer os contratos, que eu acho que tem que respeitar, senão vai desvalorizar tanto pro lado do Corinthians, que eu nem sei quais são os jogadores dele, como para ele chegar a um bom termo e tirar, sabe, porque o pessoal vai ficar sempre, seria a mesma coisa que a Calunga patrocinar. Primeiro, não pode, tá certo? Segundo, ajudar o clube, não pode manter, e mesmo se pudesse, eu não ajudaria. O Corinthians não é instituição filantrópica, tá certo? Ela tem que andar uma marca forte, tem que ser bem administrado, que eu tenho certeza absoluta que acaba, de uma certa forma, viabilizando o clube. Lógico que vai demorar um pouco de tempo, porque o Corinthians parou no tempo, não tem investimento nenhum no clube, você tem que fazer um retrofit, pelo menos para começar, você tem muitas coisas para se fazer, saiu na Folha aí que tem não sei quantos títulos protestados, não sei quantas ações, então não sei se esses títulos aqui não foram baixados, é uma caixa preta. André Ranieri. O Paulo, o Romeu Tuma Júnior, ele esteve aqui na semana passada e ele falou o seguinte, aliás, nessa semana, na terça-feira ele esteve aqui, ele falou que ele acredita que no máximo 3 candidatos vão chegar de fato ao dia 3 de fevereiro. No máximo 3 candidatos. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quantos candidatos você acha que vão chegar no dia das eleições e também momentâneo, né? Essa questão momentânea da impugnação da chapa do Antônio Roque Cittadini. Olha, eu acho que chegam todos os candidatos. Eu não retiro minha candidatura. Pelo que eu saiba, o Andrés também não. E o Roque está lutando para ficar. Ele perdeu a liminar hoje, estava até falando com ele. Perdeu hoje? Estava falando com ele agora e ele está recorrendo. Então ele está recorrendo e eu também acho injusto isso. E uma outra questão que ele até me falou, que essa medida que estão fazendo com ele é antes da Constituição, ele tem até um direito adquirido. Mesmo que não tivesse, seria também. Então, se vale para ele, vale para os desembargadores. Ele participou da última eleição do Corinthians. Participou de tudo, sempre. Da mesma maneira. Não teve problema nenhum. Nenhum problema. E ele comentou que os desembargadores não podem ser presidente do conselho como é hoje. Foi o Ademir e agora o Estranho. E agora, eu não sou jurista, não sei. Ele acho que é uma perseguição que está havendo em cima dele. Você tem alguma pesquisa
Com relação Atual não, já tem todas elas já estão vencidas, agora que vão começar a sair pesquisas. Como é que novamente. você está em termos de Eu fui candidato porque eu estou muito bem na pesquisa, senão eu não seria candidato. Se eu não tivesse chance... Você já fez antes uma pesquisa? Já fiz em março, abril, outubro, fizemos passejadas todas e sempre tive bem. Bacana. Bom, meia hora, o Paulo tem ainda tempo para deixar um recado para os seus eleitores, né? E, entre aspas, também para a torcida do Corinthians. E a gente agradece demais sua presença aqui, Paulo. O que você quer dizer para aqueles que serão os eleitores na eleição do Corinthians? Eles podem votar na gente tranquilo, que nós vamos fazer um bom trabalho. Bacana. Xará, foi ótimo te receber aqui, viu? Obrigado, eu só estou esperando agora sugestões aí do centroavante. Mesmo É que melhor não! É melhor não! Porque eu não tenho a participação de letra, sabendo os Melhor não, que aí vem umas coisas muito loucas. Não faz mal. Se coisa louca, às vezes é o que resolve. Já que tá aí no mercado, se pegar todos os atacantes que tem no Corinthians reunindo, não joga mais que o Walter. O gordo. Não joga mesmo. Não joga. Não, e o Corinthians se deu bem com o Gordo. Não joga. o Ronaldo. Não joga. É bola jogada no peso que o Walter tá. Joga mais que qualquer outro que tá lá e faz mais gol. O Sheik com a 9. O Sheik não faz 5 gols no ano. O Sheik não vai fazer 5 gols no ano. O Cleison não faz 5 gols no ano. O Romero não faz 5 gols no ano. Eu duvido se o Walter não faz mais gol que esses caras durante um ano. Eu não sei porquê. Não faz. Os grandes não, times né? de São Paulo O Eto'o ali, ó. não Eto'o aí, vamos dar o baile lá no Vasco. Chapéu. O Walter varia muito mais do que esses caras vêm fazendo, não só no Corinthians, em qualquer Aí outra eu grande virei equipe. meme, né? Mesmo que eu vi a comemoração do gol da Ponte lá, olhando quem vai fazer gol pra nós. Nas redes sociais. Bombou. Joguei lenha na fogueira. Corintiano sonhando. Você viu? O Nilson César narrando e eu aqui olhando, digo, meu Deus, quem vai empatar agora? É um corintiano sonhando com uma grande Paulo contratação Garcia, para ver se muito obrigado, muita sorte pra você. Flávio Adalto, muito obrigado, sempre uma honra recebê-lo aqui, que também é a sua casa, você sabe disso, e a pessoa muito querida. Dois grandes amigos de muitos anos no Só pra futebol. não ficar no ar, viralizou isso. Aí tá escrito o seguinte: gritaram o gol da Ponte no estádio, R$50. Gritaram o gol da Ponte no bar com os amigos, 200. Gritaram o gol da Ponte na orelha do Vampeta, não tem preço. E aí... 3h40 em São Paulo. Hashtag partiu pra cima.